Bom dia. Nós vamos começar hoje com literatura, ainda sobre a literatura do ano do romantismo. Nós vamos falar sobre alguns textos românticos que utilizaram a expressão subjetiva, isto é, a expressão do eu, para combater a reificação de certos valores. Que valores seriam esses, por exemplo? A transformação do amor, do casamento em uma mercadoria, né? Voltada para os interesses financeiros. Então, o texto que você ouvirá agora faz parte do primeiro capítulo de Senhora, de José de Alencar. Ele que foi escrito em 1937. José de Alencar foi um autor que escreveu muito sobre indianismo também. Mas nesse texto, você, na página 6, tem o início de Senhora, outro trabalho que ele criou. Diz assim: na sala cercada de adoradores, deixa eu botar uma música. Pronto. Então, o texto que nós vamos falar agora é da obra de José de Alencar, na página 6, logo no início da obra dele. E o nome do capítulo é O Preço. Na sala cercada de adoradores, no meio das esplêndidas reverberações de sua beleza, Aurélia, bem longe de inebriar-se da adoração produzida por sua formosura e do culto que lhe rendiam, ao contrário, parecia unicamente possuída de indignação por essa turba vil e abjeta. Não era um triunfo que ela julgasse digno de si. A torpe humilhação dessa esmagada e orgulhosa planta, como a um réptil venenoso. As revoltas mais impetuosas de Aurélia eram justamente contra a riqueza que lhe servia de trono, e sem a qual nunca por certo, apesar de suas prendas, receberia como rainha desdenhosa a vassalagem que lhe rendiam. Por isso mesmo considerava ela o ouro um vil metal que rebaixava os homens, e no íntimo sentia-se profundamente humilhada, pensando que, para toda essa gente que a cercava, ela, a sua pessoa, não merecia uma só das bajulações que tributavam a cada um dos seus 1000 contos de réis. Convencida de que todos os seus inúmeros apaixonados, sem exceção de um, a pretendiam unicamente pela riqueza, Aurélia reagia contra essa afronta, aplicando a esses indivíduos o mesmo estalão. Assim, estalão, eu vou procurar saber aqui no Google o que é. Quando nós olhamos uma palavra que nós não entendemos, é bom procurar, porque faz sentido você, no texto, ter ideia do que é que está. É um padrão, numa mesma medida. Bom, convencida de que todos os seus inúmeros apaixonados, sem exceção de um, a pretendiam unicamente pela riqueza, Aurélia reagia contra toda essa afronta, aplicando a esses indivíduos o mesmo estalão, ou a mesma medida. Assim costumava ela indicar o merecimento relativo de cada um dos pretendentes, dando-lhe certo valor monetário. Em linguagem financeira, Aurélia contava os seus adoradores pelo preço que razoavelmente poderiam obter no mercado matrimonial. Então, o texto que você viu ou ouviu, ele faz parte do primeiro capítulo do romance Senhora, de José de Alencar. Não precisa de muitas... José de Alencar, que foi um autor importante da literatura portuguesa, já na segunda fase ali do romantismo, onde você tem, como acabaram de informar para vocês, o romance brasileiro, ele segue uma transformação e eles utilizaram depois do individualismo, né? Você tem expressões de sentimento do indivíduo também reveladas dentro de uma oposição, né? Ou se opõe a uma padronização e a mecanização das relações sociais. Era o que acontecia, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro.
a reificação do casamento como uma mercadoria guiada por interesses financeiros. A ideia que se tinha aqui é que a Aurélia Camargo, a personagem interpretada nesse romance, ela tinha um conflito. Ela se achava muito rica e em relação à sociedade, toda a indignação dela era porque os pretendentes dela só a queriam porque ela tinha muito dinheiro, né? Tinha bens Então reforço que parecia que o narrador aqui mergulha no íntimo da protagonista, revelando assim os sentimentos e pensamentos de Aurélia sem restrições. José de Alencar, na verdade, ele trata desse tema como uma expressão do eu, indivíduo, que é uma tendência do romantismo ainda. Nós temos assim século XVIII, né? Nesse contexto tem mudanças que o temperamento romântico encontrou assim um espaço propício para a expressão e a expansão. A gente já falou do ufanismo, já falou também do idílio, né, do bucolismo, do retorno à infância e à natureza, e também daquela primeira fase mais cruel e negra, que é você escrever como fuga da realidade. Então, o historiador e crítico literário da literatura chamado Arnold Hauser, ele tem uma célebre obra que fala História Social da Arte, né? Que causou polêmica na década de 50. Eu vou ler só um trechinho do que ele escrevera. A economia moderna começa com a introdução do princípio de laissez-faire, o mesmo que laissez-passer. Enquanto a ideia de liberdade individual logra estabelecer-se pela primeira vez como a ideologia desse liberalismo econômico. Ponto. Então, na página 555 ele fala que essa economia moderna, você tem um distanciamento aí assim das pessoas, né? Porque elas vivem mais em zonas urbanas, e o marco da sociedade moderna essas novas construções, os prédios, então que permitia a livre concorrência e a autorregulação dos preços pelo mercado. Então, o que ela chama de mercadoria, a obra, ela esses casamentos arranjados. Bom, uma outra coisa que eu procuraria assim analisar seria qual seria o valor de mercado que a Aurélia tinha, né, enquanto existisse assim bens, né? Ou seja, a Aurélia ela era prontamente explicada pela relação com que tinham os seus cotejadores, né? Com os assim impetuosos que consideravam um bom partido. Outra palavra que a gente deveria aqui como apoio do texto para quem ouviu a gente ler o texto, é abjeto, é desprezível. Então era desprezível para ela se sentir assim nesse individualismo. Não sei se a Aurélia deixa claro que o interesse dela é demonstrado pelos inúmeros admiradores recai sobre sua riqueza ou sobre sua pessoa. Então, na dúvida, um dos motivos que a leva a disputar assim esse seu afeto é o fato do costume na época de o noivo, ao se casar, receber um dote. Então, o valor em dinheiro, que ou seja, bens oferecidos pela família da noiva, numa sociedade patriarcal. Bom, de qualquer forma, era um Brasil do século XIX, no qual o homem tinha um controle total da família. Obrigado, Dácio. Dácio, meu nome é Galdeci, não bote V no lugar de G. Bom dia para você. Nós queremos agradecer também a Nara Paz, que está nos assistindo. Mandar um abraço para Meire,
né, que gosta muito de literatura e às vezes assiste a nossa live. Nossa transmissão hoje começou cedo. Marisa Silva também, que está nos assistindo, muito bom dia. Então, esse individualismo não é simplesmente a tradução do liberalismo econômico para a esfera literária. O que nós vamos ver é que na prova pode cair algum trecho para a gente mostrar o nosso protesto contra essa abordagem literária e o nivelamento por baixo, porque você tem, ao mesmo que tenha a personalização de protagonistas que querem romper com isso, você tem a despersonalização da vida social, né? Da vida relacionada com essa economia deixada aí a rédea larga. Por isso que tem essa expressão francesa, laissez-faire, né? Que o Arnold House, que é um austríaco, não, húngaro, perdão, ele fala no seu livro. Eu vou passar a ler agora a outra parte que o Arnold House ele vai discorrer, né, sobre assim, a literatura nesse período. O distanciamento do autor em relação aos seus personagens, seu enfoque estritamente intelectual do mundo, o comedimento em seu relacionamento com o leitor, numa palavra, a sua ciscompecção classista aristocrática chega ao fim quando o liberalismo, ele, mesmo sendo econômico, começa a estabelecer-se. Então os princípios da livre concorrência, da livre iniciativa têm um paralelo do desejo do autor de expressar os seus sentimentos subjetivos e de transmitir a influência de sua própria personalidade, de converter o leitor em testemunha direta de um conflito íntimo envolvendo espírito e consciência. Na verdade, a Aurélia, ela gostava de ser cotejada como mulher, né? Mas aqui o trecho mostra que esse liberalismo econômico, ele contagiou e transformou os autores românticos, como eles transferiram, né, nessa sensação de liberdade para a literatura. Mas que o narrador critica a expressão dessa subjetividade, ou seja, você tem assim personalidade expressa, né? E angústias e conflitos são demonstrados. Tanto que eu vou ler um outro trechinho aqui da obra, antes de falar de Darcy Ribeiro e João Baldo Ribeiro. Diz assim: convencida de que todos os seus inúmeros apaixonados, sem exceção de um, a pretendiam... sem exceção de um. Então significa que a Aurélia, como personagem do Rio de Janeiro, da sociedade carioca, ela gostava de um homem e um pretendente. E tanto que fala aqui, José de Alencar escreve: a pretendiam unicamente pela riqueza. Aurélia reagia contra essa afronta, aplicando a esses indivíduos o mesmo estalão, ou a mesma medida. Assim costumava ela indicar o merecimento relativo de cada um dos pretendentes, dando-lhe certo valor monetário. Em linguagem financeira, Aurélia cotava os seus adoradores pelo preço que razoavelmente poderiam obter do mercado matrimonial. Espetacular! José de Alencar, eu admiro demais porque, como já disse, era uma sociedade patriarcal do século XIX e o homem tinha total controle da família. Basta ver que alguns ainda tinham escravos, né? Porque depois ainda da Guerra do Paraguai, você tem ainda a sociedade do Rio de Janeiro, mesmo com homens livres, você tinha homens brancos com escravos. Então o romantismo, ele influenciou grande parte dessa produção literária, surgida depois que a gente tem a literatura portuguesa ainda influenciando esse classicismo, mas é rompido, né, quando você tem tendências do movimento romântico, como eu já falei, com algumas características. Bom, agora a gente vai construir uma identidade nacional para o Brasil recém-saído da independência. Nós vamos ler um trechinho de João Baldo Ribeiro, já é falecido, baiano. Ele escreveu na Viva o Povo Brasileiro. Eu tenho esse livro no Rio de Janeiro. Eu não sabia que aqui não. Tá guardado. Tá guardado. Me deu. Pra cá. Olha isso. Porque ele é só... Ok. A fim de construir uma identidade nacional, passo a ler Viva o Povo Brasileiro.
Xangô falou assim e levantou-se. Sua estrutura se comparando à de uma torre, o seu olhar quente como 100 fogueiras, e logo estava com seu irmão Oxóssi campeando pelo terreno incendiado de Tuiuti. O que primeiro fizera foi entrar pelos corações e cabeças de seus filhos, trazendo-lhe às gargantas os gritos da guerra dos ancestrais. Cada Oxóssi mais estonteante, cada Xangô mais irresistível, nenhum sentido medo, nenhum sentido dor, todos combatendo como o vento, vergando o capim. Xangô viu seu filho capistrano do Tairu, cercado por 3 cavaleiros paraguaios, nos alagadiços atirar fora a carabina molhada e emperrada, apoderar-se de uma lança caída e fazer uma careta para um dos inimigos, o qual esporeando seu cavalo, numa manobra que levantou salpicos de água sangrenta por todos os laços, atacou Xangô, apareceu seu filho e lhe disse: Capistrano, não foi em vão que fizeste tua cabeça em meu nome, nem que me saudaste em meus dias de festa, nem que te comportaste sempre para a honra e grandeza minha, a comida que me serviste, os animais que abraçaste para mim, de tudo isso eu tenho boa lembrança, segura, firme. Não temas, pois nada teme o bom filho de Xangô. Estou a teu lado e a teu lado combaterei. Ouviu essas palavras, fortaleceu seu ânimo, o valente filho das praias mansas do Itairu, onde o peixe é farto e as mulheres amáveis, Kabietsile, meu grande pai Xangô, não temi, mas muitas vezes me vi sozinho no mar, enfrentando o temporal e os grandes peixes. Nunca conheci o medo e nunca tremi no escuro. E não seria agora que tremeria ainda mais tendo meu grande pai ao meu lado. Antes que morra aqui nestes campos estrangeiros e meus parentes façam meu axexê na minha ausência e joguem minhas coisas de preceito na água do rio, eu levo um comigo, não morro por nada. E ninguém me verá virar as costas ou arredar pé daqui. Xangô, uma faísca vermelha e branca, incandescente, achou do outro lado no terreno seco um outro filho seu, soldado Prisciliano Braz de Santa Maria do Catu. Não quis perder tempo em falar e apenas entrou em sua cabeça. E lhe dirigiu o olhar para os 2 outros santos. Acertou um tiro na testa de um dos cavaleiros, cuja montaria saiu em disparada, arrastando-lhes pela poças. Logo Xangô já trazia outro cartucho à mão que Prisciliano, e outra vez lhe orientou a pontaria certeiramente. Feito isto, voou para o lado do cavaleiro, que fazia carga contra Capistrano, e no momento em que ele abaixava a lança contra seu filho, deu-lhe um sopro de fogo, um sopro tão forte que o desequilíbrio na sela, fazendo com que errasse o laço ou o laçado, ficasse cravado na arma de Capistrano, quase uma bandeira à ponta do mastro, e por toda parte lutava Xangô e Oxóssi ao lado de seus filhos mais valorosos. Bom, então você tem aqui agora o negro sendo lembrado por assim, não só João Baldo Ribeiro, mas como nós falamos ontem na nossa transmissão, na poesia de Castro Alves, né, Navio Negreiro. Então, a escravidão também levou esses, assim, para o exército lutar contra paraguaios, né, na Tríplice Aliança, porque não foi só o Brasil que lutou contra o Paraguai, foi o Brasil, a Argentina e o Uruguai. E o sofrimento físico imposto também, porque você tem a liberdade dos negros assim, como prêmio, né, como alvo de, caso vitória fosse do Brasil contra o Paraguai, aqui a liberdade dos negros havia sido também a sua parte, né, nos despojos da guerra. Mas o que nós vemos nesse fragmento do romance de João Baldo Ribeiro é valorizada a participação de Oxóssi, né, que vai ao campo de batalha para ajudar seus protegidos. É um misticismo enorme, porque João Baldo vive na Bahia, ele é assim, um autor brasileiro que sobretudo fala da cultura africana, né, dos deuses Xangô também, que assim participam das lutas narradas nesse poema épico Ilíada. Então a África, aqui como diz Carlos da Costa, ela, a gente deve muito mais a ela do que ela nos deve, né?
por conta equipara-se assim a Grécia, né? Muito da cultura, do berço da ciência, da literatura ocidentais, a gente tem somente a Grécia, mas os combatentes negros ganharam essa dimensão na obra aqui de João Ubaldo Ribeiro. Eu irei ler agora um texto 2, que é Soneto de Corifeu, que é de Vinícius de Moraes, que foi diplomata brasileiro, parceiro musical de Toquinho, um dos grandes autores de vários sucessos da música brasileira, principalmente no tom, juntamente com o tom também, né? E assim foi autor do Soneto da Fidelidade. Então eu passo a ler um trechinho do Soneto de Corifeu. Trechinho não, vou ler ele todo, o soneto todo. Não, são demais os perigos desta vida, para quem tem paixão principalmente. Quando uma lua surge de repente, e se deixa no céu como esquecida, e se ao luar que atua desvairado, vem se unir uma música qualquer. Aí então é preciso ter cuidado, porque deve andar perto de uma mulher. Deve andar perto de uma mulher que é feita de música, lá e sentimento, e que a vida não quer de tão perfeita. Uma mulher que é como a própria lua, tão linda que só espalha sofrimento, tão cheia de pudor que vive nua. Então, nesse poema de Vinícius de Moraes, é possível observar um dos temas assim, mais frequentes do romantismo, que é a idealização da mulher. Então, a gente já tem a primeira geração, essa segunda geração, você tem a idealização da mulher, né? Você tem outros autores que a gente vai passar a ler. Tem um autor que se chama Cristóvão Terça, né? Ele é um autor que escreveu Filho Eterno. E eu passo a ler também outro trechinho, na página 36, Filho Eterno, da editora Record 2007. Não há mongoloides na história. Deixa eu só botar um som melhor aqui, que está passando os anos limite de maneira apropriada. Pronto. Não há mongoloides na história, relato nenhum, são seres ausentes. Leia os diálogos de Platão e você verá as narrativas medievais de Dom Quixote, avança para a comédia humana de Balzac, chega de Dostoiévski, nem avança para a comédia humana de Balzac. Este, sempre atento aos humilhados e ofendidos, os mongoloides não existem. Não era exatamente uma perseguição histórica ou preconceito. Ele se antecipa acendendo outro cigarro. O dia estava muito bonito. A neblina quase fria da manhã já se dissipou e o céu está maravilhosamente azul. Ele que quando acontece é um dos melhores do mundo. Simplesmente acontece o fato de que eles não têm defesas naturais. Eles só surgiram no século XX, sabiamente. Em todo caso, Ulisses, James Joyce, não fez Leopoldo de Bloom, Lenz Bahrain, uma criança da alma, ao longo daquelas 24 horas absolutas. Thomas Mann os ignora rotundamente. Perdão. No cinema dos anos 80, não, o cinema dos anos, assim, em seus 80 anos, contabiliza, forçando a memória, jamais os colocou em cena, nem vai colocá-los. Os mongoloides são seres hospitalares, vivem na antessala dos médicos. Poucos vão além dos 40 anos. Ele pensou em 10 anos e calculou a probabilidade, achando muito. Talvez 5. Fantasiou, vendo imediatamente uma sequência bem rápida. Consternado pela sua luta. Os amigos, a mão no seu ombro, mas inútil, morreu ontem. Sim, não resistiu. Voltariam do cemitério com o peso da tragédia na alma. Mas enfim, a vida recomeça.
forças para unir-nos ao Pai e à Mãe sagrados. Viu-se então caminhando no Parque Barigui, quem sabe uma manhã bonita e melancólica como esta, repensando aqueles três, talvez dois. Bom, Cristóvão Tessa, ele cria aí essa obra, que tem um filho recém-nascido, com síndrome de Down, e ele se entrega, sem meias palavras, aos pensamentos aí mais sinistros. Então, é possível que esse poema, Cântico também do Calvário, que eu vou ler, não vou ler, vou passar para o Mãe Penitente, que é uma obra de domínio público. Se você tem acesso à internet e você quer ler algumas obras, você pode colocar o nome do autor na internet, no Google aí, e colocar depois o nome domínio público. Você vai poder baixar várias obras para ler na sua própria tela do computador. Ouve-me, mãe, pois, assim como eu fui uma perdida, foi este o meu destino, a minha sorte. Por esse crime é que hoje perco a vida, mas dele em breve vai salvar minha morte. E minha alma bem vez que não se irrita, antes bendiz estes mandões ferozes. Eu seria talvez por ti maldita. Eu seria talvez por ti maldita, filho, sem batismo dos algozes. Porque eu pequei do pecado escuro, tu foste o fruto cândido e inocente. Borboleta que sai do lodo impuro, rosa que sai pútrida da semente. Filho, bem fez, fiz o maior dos crimes. Criei um ente para a dor e a fome. Do berço, ou seja, perdão, do teu berço escrevi nos brancos rimes o nome de bastardo, impuro nome. Por isso agora tua mãe te implora, e a teus pés de joelhos se debruça. Perdoa-a triste, e de angústia chora. Perdoa a martir que de dor soluça. Então, a fala desse sujeito exprime uma das formas mais assim, simbólicas, né, de violência denunciada por Castro Alves. Castro Alves, por outro lado, ele tortura, né, assim, ele fala da tortura psicológica que obriga a mãe a abandonar o filho. É muito difícil, né, a cena, né? A mãe tem que abandonar o filho. E ela é penitente porque aqui você tem antes um acesso, né, assim, de culpa, né? Então há quem diga que a subordinação da mulher negra que segue esse desejo sexual aí do engenho, ou seja, do senhor de engenho, durante essa escrita nós vamos ver filhos bastardos, que nascia fora do casamento, a mulher negra sofreu as mãos dos seus senhores e ainda sofreu depois, sofreu esse abuso. Então, da mesma forma que maltratava e culpava esses problemas, assim sofreu com eles e também sofreu o filho. Castro Alves, ele escreve muito bem sobre isso na condição de, como eu falei, Joaquim Nabuco e outros autores, eles são contrários à escravidão brasileira. Então, eles são abolicionistas. E agora nós vamos entrar no realismo, que saímos já do romantismo, nós vamos passar agora para o realismo. Bom, antes de entrar no realismo, perdão, toda hora estou me equivocando, nós vamos observar alguma parte dessa poesia na literatura. Há também textos de contos, né? Principalmente de Madame Bovary, que é uma das autoras do realismo, que nós podemos fazer uma observação direta da realidade, é que essa crença nas ciências como instrumento para entender esses processos naturais. O realismo, ele de alguma forma, inaugura esse objeto de estudo, né? Ou seja, para entender
dos processos naturais e sociais, ele se torna uma fonte estética romântica, mas também passa a buscar a linguagem capazes de abordar de modo mais objetivo a vida, né, dos ricos, a vida dos pobres, as cenas comuns, as pessoas naturais, as pessoas anônimas, as pessoas que trabalham, as pessoas que se relacionam. Então, para aparecer nesses textos, aí você tem vários fragmentos de escritores franceses que inauguram o realismo. São textos muito grandes, mas eu vou ler trechinhos aqui. O primeiro que eu vou inaugurar aqui é que Madame Bovary, vamos lá, diz assim: Charles cavalgar pelos atalhos como obedece na mesa da senhora. E só sabia antes de começar, se vocês estão conseguindo me ouvir, porque às vezes o som fica cortando e aí eu falando aqui, se tiver alguém como dar uma deixa eu botar. Charles com né, chuva pelos atalhos como obedece na mesa da senhora, com os braços receberia no já ouvia os executores, examinava bacias, arregaçava muito roupa, e executor é um né, quando você está próximo de morrer. Aí assim, tá? É todo mundo que aquela muito uma encontrava todas as coisas, um forte a vezes uma suave, uma mulher finamente encantadoramente, ela não professor formado, sem saber de onde vinha. Ela não é só pele que perfumava a camisa. Ela estava com um grande nojo de delicadezas. Você vê aqui a coesão pessoal desse texto, delicadezas, né? Emma Bovary, ou Madame Bovary, ela produziu essa linguagem mais moderna, mas você vê a palavra delicadezas. Eu fui pro dicionário para ver o que seria delicadeza. A gente vai descobrindo coisas uma palavra tão simples. Está no plural, significa que foram destacados dois é um substantivo feminino que é um atributo que é delicado, né? Pode ser uma descrição frágil, materialmente frágil, delgada, fina, magra, um detalhe imperceptível, uma sutileza, uma articularidade. Então, delicadeza que comporta muita coisa, minúcia, pode ser uma complexidade, pode ser também uma qualidade inusual, uma inusual e requintada, né? Uma coisa especial. Pode ser também uma falta de resistência, de um vidro fino, algo de vulnerabilidade por quebrar-se, né? Ou poderia ser um sentimento vulnerável, uma singela e beleza sutil, uma suscetibilidade. Você tem nessas delicadezas aqui uma série de ações praticadas, né? Aí nós vamos continuar. Ela encantava com um grande número de delicadezas. Ora, ela não
que a empregada não acertava mais, que Charles lia até o fim com prazer. Viu em Rouen senhoras que usavam feixes de berloques presos ao relógio. Ela comprou berloques, berloque é um pingente, tá? Um berloque. Ou um nome extraordinário. Quis para a lareira dois vasos de vidro azul. Vasos de vidro azul. Contudo, algum tempo depois, nos tons de marfim, com um pouquinho de prata dourada, menos Charles compreendia tais elegâncias. Outra vez, você tem aqui elegâncias. A gente já destacou a palavra. A gente já destacou a palavra delicadeza, agora elegâncias. A gente procura essas palavras nas obras porque elas, por si só, nos ajudam a entender um pouco do texto, né, do profundo do texto. Então, você tem Jean-François Michelet, também que esse fragmento escreve a elegância seria a evidência bom, quando a gente procura a palavra elegância, vai ter vários significados. É uma paroxítona, elegância para alguns é uma maneira requintada de discreta de usar uma roupa de um gosto, um bom gosto, né, que acha elegante, seria usar, né, assim, algo que lhe torna elegante. Mas aqui você viu que ela tenta compreender tais elegâncias, mas ela apresentava alguma coisa para trazer seus sentidos e a doçura de seu lado. Era uma poeira de ouro que caía ao seu longo da pequena vida de sua vida. Tinha saúde, tinha bom aspecto, totalmente vida, sua maneira de ninguém, porque não era orgulhosa e acariciava as crianças com carinho, nunca ia para a taberna e, aliás, inspirava confiança por sua moralidade. Era bem sucedido, particularmente nos catarros e nas doenças do peito, com muito medo de matar as pessoas com que lidava. Charles, de fato, só receitava poções calmamente, de vez em quando, algum emérito ou alguma pés e sanguessuras. Não que a cirurgia os assustasse, sangrava, mas também as pessoas com cavalos de um cunho infernal para a extração dos dentes. Enfim, para estar a par, assinou a lista médica no jornal do qual receberam um prospecto. Lia um pouco, mas o calor da sala, o nível de digestão fazia com que adormecesse aos 5 minutos e ficava lá com o questionário nas mãos e os cabelos espalhados como uma crina até a pé da lâmpada. Emma, olhando e encolhendo os ombros, porque não tinha menos com a trabalham à noite, e você está em 60 anos, a sociedade dos adultos reumatismo, um brote com preocupação a casar, feita mal feita, teria desejado que o nome Bovary, que era seu, fosse ilustre, teria desejado que fosse posto nas livrarias, repetido nos jornais, conhecido ultimamente e humilhando um pouco na própria galeria de doentes diante dos parentes reunidos. Quando Charles, diante dos parentes reunidos, ele contou essa história, Emma enfureceu realmente com o contrário. Que pobre homem, dizia baixinho, morde os lábios. Sentia-se, aliás, mais irritada com ele. Com a idade adquirida, hábitos grosseiros na sua sobremesa, cortava a roupa das garrafas e após ter comido, passava a língua
os dentes ao tomar a sopa, fazia um gorgorejo a cada colherada e quando seus olhos pareciam subir para as têmporas por causa da intumescência das maçãs do rosto. Então, página 65 de Costumes da Província. Você tem aqui Millet, eu falei, o escritor Gustave Flaubert. Aqui é um fragmento de Madame Bovary. O narrador descreve um personagem, né, ou o personagem Charles, segundo o ponto de vista que exalta sua dedicação. Ele era médico e, como homem, assim, você tem pelo menos vários pontos de vista da dedicação, né, do exemplo que ele era. É um texto interessante porque tem um foco narrativo que é alterado aí, né, visto pelos olhos de uma mulher. A Emma, ela enxerga assim o marido e como ela vê, a maneira como a comunidade enxerga, só que há diferenças e semelhanças aí que se aparecem nessas visões. E, bom, quais seriam, assim, os elementos que o texto nos revela? A elegância e o ilustre compartilhar, né, da descrição da casa, das roupas, né, dos acessórios utilizados, uma série de coisas. Então, os madeireiros os madeireiros, eles registraram situações de modo direto, né? Você tem aí situações que podem ter semelhança perceber nessa descrição do cotidiano delas. Então, vamos para Charles não, para Gustave Flaubert. Gustave Flaubert, que é, eu falo, 1821. Diz assim: para estudar química, mandaram buscar o compêndio de Renault e aprenderam, antes de mais nada, que os corpos simples talvez sejam compostos. Dividem-se em metais. A diferença é que nada tem de absoluto, diz o autor. O mesmo acontece nos ácidos e as bases, podendo um corpo comportar-se como ácido ou como base, conforme as circunstâncias. A notação que lhes pareceu estapafúrdia, as proporções múltiplas, confundiram Pécuchet, pois obrigado, Egli. Que bom que não está ainda picotando o som, ficando inaudível. Se uma molécula de ácido, suponhamos, se combina com diversas partes de B, parece-me que essa molécula deve se dividir, em outras tantas partes. Mas se ela se divide, deixa de ser uma unidade, é o primordial, afinal não entende nada, e eu muito menos, eu vou desbolvar. Então, aqui, as personagens na visão realista de Flaubert, né? Gustave Flaubert, na página 54, Beauvoir e Pécuchet, tradução de Galeão Coutinho e Augusto Maia, Rio de Janeiro, 1981. E falar essas referências porque não adianta eu falar que eu li esse texto em qualquer lugar. Vocês vão depois pausar o vídeo ou pegar o vídeo e dar uma olhada na obra na Google, né? Digitar na internet aí para pesquisar. Bom, as personagens aqui a pequena burguesia que acalenta sonhos, né, de ascensão cultural, de crescimento. Você tem os saberes, né? Quem não gosta de ouvir coisas bonitas, coisas interessantes, coisas que alguém participou, viagens que você fez e que você achou interessante, até uma comida diferente. Então, quando eles buscam os saberes nos livros, é porque há um interesse da teoria da evolução das espécies. No entanto,
baseado naquilo que o realismo apresenta, que é o cientificismo, ou seja, você constitui a